Senhor, glorifique e exalte o nome dEle, aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua presença nesse lugar. Espírito Santo de Deus, continua a se mover, e nós precisamos continuar ouvindo a Tua voz. Nos alimenta pela Tua palavra, por bondade, em nome de Jesus. Diga amém. Que a maravilhosa graça e paz do Senhor seja com a amada igreja, com todos os irmãos e amigos, os que estão aqui, os que estão em casa, no trabalho, participando de algum modo desse culto. Creia que o Senhor vai falar ao seu coração, amém? De pé, pega a sua Bíblia, por favor, Provérbios capítulo 1. Verso 20. Provérbios capítulo 1, verso 20. Não vou voltar para casa com aquilo que o Senhor mandou entregar a você. Amém? Quem quer receber? Quem crê que Deus fala? Já está falando, né? Desde o começo do culto. Glória a Deus. Se você achou Provérbios capítulo 1, diga amém. Verso 20. A sabedoria clama em alta voz nas ruas. Ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. E nas portas da cidade faz o seu discurso. E ela diz: até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhe revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite, e ninguém se importou quando eu estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, da minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento. E recusaram o que, igreja? Recusaram o que? O temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho. E fizeram pouco caso da minha advertência. Por isso, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir, estará tranquilo, sem temer mal nenhum. Você pode repetir comigo, segundo a minha versão, diga assim: mas quem me ouvir, viverá em segurança, estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Então, a sabedoria fala. Amém? O Senhor se revela. Sim ou não? Viver pelo temor do Senhor é fonte de vida. Não acatar a orientação da palavra atrai problemas. Não que Deus tenha mal para ninguém, mas por causa das nossas más escolhas. Amém? Então, olhe para quem está falando e diga assim: ouça o Senhor nessa noite e acate a sua orientação. Você pode se assentar dando glórias a esse Deus maravilhoso. Partindo do capítulo 1 de Provérbios, eu posso lhe afirmar, não só nesse livro, mas em toda a Bíblia, que o nosso Deus está sempre a se comunicar com todos nós. Deus sempre se revela de forma alta e clara. E como Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, que os seus ouvidos sejam abertos nessa noite, em nome de Jesus. Mas deixa eu te dizer, o nosso Deus fala conosco por meio da sua criação. O Senhor fala comigo e com você por meio da nossa consciência. Deus fala através da sua palavra, como está falando comigo e com você agora, nesse exato momento. Ele usa pessoas. O nosso Deus se revela. E esse texto está nos ensinando que há um urgente chamamento. Olha aí no seu texto, na Bíblia,
O texto nos diz que a sabedoria se faz ouvir nas ruas, nas praças, nos altos dos muros, a entrada das portas. No tempo bíblico é onde havia comércio, muita movimentação, a entrada das portas e nas cidades. Esse texto de Provérbios 1, versos de 20 a 33, nos mostra que a sabedoria se dirige a 3 tipos de pessoas. A sabedoria se dirige aos nécios. São pessoas ingênuas que creem em qualquer coisa, mas não examinam nada. São completamente crédulos. Pessoas que se deixam desviar facilmente. Mas nesse texto base, o livro de Provérbios, esse texto que nós lemos, a sabedoria também se reporta aos escarnecedores. São aqueles que acham que sabem de tudo. E por isso menosprezam o conhecimento de Deus, o temor do Senhor, a orientação da palavra. E esse texto fala que a sabedoria também se remete aos loucos. São pessoas ignorantes que não querem de maneira alguma conhecer a verdade e muito menos viver por ela. A advertência da palavra é que os loucos gostam da insensatez, mas não levam em conta que essa insensatez os destruirá. Veja o verso 22. A pergunta feita é: até quando vocês inexperientes ou nécios irão contentar-se com a sua inexperiência? Até quando vocês zombadores ou escarnecedores, até quando terão prazer na zombaria? E até quando vocês tolos ou loucos irão desprezar o conhecimento? Deus te trouxe aqui e Ele já está falando ao seu coração. Mas me permita em amor lhe fazer refletir. Até quando? Até quando viver quebrando a cabeça? Até quando viver sempre se dando mal, achando que sabe de tudo e fazendo tudo errado? Até quando não buscar a sabedoria em Deus, em sua palavra, para edificar a vida, a casa, a família? Até quando criar os filhos de qualquer forma, no mundo extremamente mau e perigoso? Até quando? Cada um de nós nessa noite, questionado pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus, dá a sua resposta para o Senhor com sinceridade. Todo aquele que se arrisca a viver nesse mundo sem a sabedoria que só o Senhor dá, comerá do fruto da sua conduta. E considere que plantar algo nessa vida sem a sabedoria de Deus é inevitavelmente ter problemas, e não pequenos, grandes problemas. E aí eu quero passear um pouquinho pelo contexto de família. A palavra é clara. O Senhor criou macho e fêmea. O Senhor instituiu a família através de um relacionamento heterossexual. E a civilização humana só tem perdurado e se mantido por causa desse princípio que Deus estabeleceu. A verdade sobre família e sociedade é a seguinte: nenhuma sociedade é mais forte do que a vitalidade de suas famílias. E a vitalidade de toda a família depende do relacionamento entre pessoas do sexo oposto. Vimos no texto que lemos há pouco que a sabedoria se dirige a 3 tipos de pessoas: nécios, escarnecedores e loucos. Mas os loucos são pessoas ignorantes por opção. E essa ignorância tem a ver com a verdade, a vontade e a palavra de Deus para a nossa vida. Para os loucos, a insensatez é um estilo de vida. Me escute. Quem quer viver na prática do pecado e quem quer induzir os outros a viverem esse estilo de vida é louco, é insensato. Quer viver entregue a si mesmo, sem negar nenhum bem ao seu coração. E essa loucura só será vencida e abandonada quando se acatar a sabedoria, que não é a IBK, não é uma igreja batista, não é uma igreja presbiteriana, não é uma igreja quadrangular. Só se vive com sabedoria quando se acata a sabedoria que só Deus pode nos dar. Vivemos dias difíceis. Se Deus me fez nascer homem, Ele não errou. Se Deus te fez fazer mulher,
nascer mulher, ele não errou. É loucura. Como Paulo diz aos Romanos, como pode o vaso se voltar para o oleiro e dizer: por que me fizestes assim? Diante dele, tenha temor, respeito. Ele é Criador, Ele é Senhor, Ele é o eu sou, o que era, o que é e que sempre será. Ele é Deus e não existe outro. Aqui tem liberdade, mas essa palavra era para domingo de manhã. Mas fizeram uma surpresa para mim, disseram que o pastor da igreja não podia pregar, eu obedeci, não preguei. Eu digo: tá bom, então para quarta-feira. Agora, como pais, como servos de Deus, precisamos de sabedoria para criar e ajudar nossos filhos, para que vivam essa vida na sabedoria que Deus dá. Pai, me escute. Deus te deu um menino, reforce nele a masculinidade que Deus pôs nele. E outra, ser masculino não significa ser machista. Ser masculino não significa ser bruto, não significa ser ignorante. E para a galera jovem, ser masculino não significa ser galinha. Meu irmão, eu dou um testemunho para meus 2 filhos desde cedo. Eu sou homem de uma mulher só. E quando chegar a idade certa deles começarem a namorar, eles vão saber disso. Não tem essa de ir para uma festinha e ver quem beija mais. Não. Quando começar a namorar, vai aprender desde o namoro que um homem se relaciona com uma mulher. Instiga teu filho, desde a adolescência, a ser o pegador. Eu quero ver quando ele chegar diante do altar e ele tiver que se dedicar a uma mulher para o resto da vida. Vai ser bronca, irmão. Porque ele viveu a vida toda com uma coisa sem saber o que é um compromisso sério. Vai saber da noite para o dia? Primeiro ele tem que ter essa referência dentro da sua casa. Não, meu filho. Homem de Deus que vive pela sabedoria que Deus dá é homem de uma mulher só. Só a morte vai separar. Vai andar os dois encovardinho, velhinho, na bênção, até a morte separar, ou Jesus voltar e levar todo mundo para a glória. Você quer ser arrebatado? Você crê mesmo nisso? Ser feminina não se resume a ser uma boa cozinheira. Se bem que se for prendada, abençoada é o marido. Eu sou ricamente abençoado, irmão. Ser feminina não significa apenas ter um corpo malhado, ser sensual, sedutora. Não é apenas isso. E também não confunda ser feminina com feminista. Se opor completamente aos homens, travar uma verdadeira guerra contra os homens. A nossa preocupação é que temos visto que a cultura, o pecado, os loucos, os que não possuem o mínimo de temor a Deus, é que tem influenciado, são os youtubers. Olha o comportamento das crianças, às vezes uma cópia inconsciente. Não! Eu tenho referência, a partir da palavra, a partir do Deus Criador. A cultura, o pecado, os loucos, aqueles que não têm o mínimo de temor a Deus, é que tem influenciado crianças, adolescentes e jovens. Pai, o nosso reduto familiar deve ser devidamente ajustado para exercer a influência necessária nos nossos filhos. E nós iremos lançar homens e mulheres na sociedade devidamente ajustados, que se movem pela sabedoria que Deus dá a qualquer um. Tiago 1,5: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberamente e não lhe passe em rosto. É preciso buscar. É assim que eu e você devemos viver. Algo importante de se tratar, de se falar constantemente: a sexualidade é definida por Deus. E nós
especialmente os pais, precisamos firmá-la, consolidá-la. Em uma família, Deus tem muito bem definido os papéis do homem, da mulher. Então o papel do homem e da mulher já foi definido por Deus. E Ele nos deu o privilégio de ensinar esses mesmos papéis aos nossos filhos. Nós precisamos ser instrumentos de Deus na vida dos nossos filhos, em nome de Jesus. Agora, sejamos realistas. Criar filhos à imagem de Deus exigirá de mim e de você muito treinamento e dedicação. Porque precisamos abrir um caminho para eles, a fim de que vivam nele a vida toda. Jesus é esse caminho. Ensina a criança no caminho. Já dizia o pastor Brito. Ensina a criança, porque é mais fácil. O adolescente aprende, mas já traz uma certa dificuldadezinha. O jovem também aprende, qualquer um aprende, mas ensinar a criança é especial. Desde cedo, na palavra, firmado, ministrando sobre ele, sobre ela, a bênção do eterno. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Está errado. Quando ele crescer, ele decide. Está errado, não é isso que a Bíblia diz, não. Ensina a criança, inculca. Se você não fizer isso, a internet vai fazer. Umas focas que tem por aí, uns negócios tronchos, meio doido por aí, vai influenciar. Irmão, tem que vigiar o tempo todo. É só um clique. É só passar o dedinho. E está vendo o quê? Está ouvindo quem? Está assistindo o quê? Nunca desista de seus filhos, porque eles serão motivo de alegria e honra na sua vida, em nome de Jesus. Nunca desista dos seus filhos. Deuteronômio 6, a partir do verso 7, o texto nos ensina que precisamos ensinar com persistência. Precisamos conversar com eles e sobre a palavra em todo o tempo. A criação dos filhos demanda tempo. E não pode ser qualquer tempo, precisa ser tempo de qualidade. E esse ensinar é processo longo e demorado, mas com a graça de Deus, iremos vencer em nome de Jesus. Com sabedoria. Provérbios 29, 17 diz assim: discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Escute, querido, a correção e a imposição de limites em amor. Escute, a correção e a imposição de limites em amor é fundamental para que os filhos não fiquem à mercê de si mesmo, à mercê das ondas e dos modismos dessa sociedade decadente, que não tem nenhum temor a Deus. São flechas que Deus colocou na nossa mão, e eles irão acertar o alvo em nome de Jesus. Pai, mãe, essa deve ser a nossa principal missão. Ensinar-lhes o temor ao Senhor. Ensinar-lhes a importância de todo santo dia buscar em Deus e na sua palavra sabedoria. Pai, eu quero lhe dar alguns conselhos práticos para que possamos criar filhos masculinos e filhas femininas, a fim de que a sexualidade seja definida por Deus e não pela cultura, e muito menos pelos loucos desse mundo. Primeiro conselho: a liberdade tem que ser progressiva e responsável. Sempre que for necessário, diga não, sem medo. O não é pedagógico.
É ou não é? É ou não é? É ou não é, irmão? E a criança, o adolescente, ele faz o quê? Ele vai cansar. Ele vai pedir a mesma coisa 300 vezes. Aí pega a Havaiana. Traumatiza, irmão? Corrija o seu filho, já li para você. E ele te dará paz. Sabe por quê? Porque a disciplina vai ensinar que há limite. Que se você não coloca, chegando na sociedade como um ser humano desajustado, a polícia vai botar. Então a liberdade tem que ser progressiva e responsável. Carlinha botou até o que na peça falaram aqui. Ainda está lá, Pedrinho, 13 anos. Tem uma hora que o celular dele desliga. Tudo que ele acessa a gente sabe. Tudo. Não tem nada que ele vai ver que a gente não veja. Dá uma determinada hora, fecha o celular. Dormir, meu filho, descansar aí a cuca, para relaxar e dormir. Amanhã 5h30, 5h40, a gente está de pé de novo. Vai dormir. Limites. No começo da vida, enquanto criança, os pais dirigem seus filhos em tudo. Mas ao tempo em que vão amadurecendo e tomando consciência de suas responsabilidades, é preciso de forma progressiva e responsável começar a deixá-los tomar decisões. Para que não se torne também um adulto que não tem posição para absolutamente nada, que não consegue definir absolutamente nada, porque pai e mãe tolheu o tempo todo. Então, à medida que a idade vai chegando, essa responsabilidade, essa liberdade tem que ser progressiva e responsável. Segundo, demonstre carinho por meio de contatos físicos. Demonstre carinho por meio de contatos físicos. Pai, beije a sua filha. Abrace ela. Diga que você a ama. Quando chegar o momento de namorar, casar, ela não vai procurar um pai, mas ela vai ter uma referência de como é que um homem cuida de uma mulher. Se ela não tem referência nenhuma dentro de casa, quando chegar nessa fase ela aceita qualquer coisa. Mas se ela vê você tratando bem a mãe dela, se ela vê você, não precisa ser de língua, irmão. De língua é só no quarto, amém? Mas os filhos têm que ver o pai beijando a mãe. Tem ou não tem? Dudinha não gosta muito não. Papai beija mamãe. Foi assim que Deus criou. Isso é santo, irmão. Isso não é sujo não, isso é abençoado, amém? Demonstre carinho por meio de contatos físicos. Não deixe que outros preencham essa lacuna na vida da sua filha, em especial os meninos também. Não sou eu que falo. Eu e Carlinha tivemos o prazer de ouvir esse doutor, Valdir Arevalo. Um livro que eu recomendo você ler, O Sexo que Deus Criou. Sexólogo e ginecologista. Ele diz: conversem com seus filhos em amor, oriente-os em tudo e permita que eles abram o coração para vocês. Ensine-os que não há diferença entre homem e mulher, ambos têm desejo e precisam ser devidamente orientados sobre sexo. Eles precisam de muito carinho e muito cuidado na adolescência, para que não saiam pelo mundo sendo manipulados por ensinos deturpados de uma sociedade decadente. É um médico que fala. E ele faz ainda a seguinte ressalva: nesses mais de 30 e poucos anos, 35 anos de consultório, relato de um médico: tenho atendido inúmeras adolescentes que iniciaram a sua vida sexual simplesmente pela falta da presença paterna. Pela falta da presença do pai na vida da menina. Abraçá-la, beijá-la, tratá-la com carinho, repreendê-la quando for preciso, para que ela tenha referência. O papel do pai
é de fundamental importância na definição da feminilidade da menina. Terceiro conselho: o poder das nossas palavras. Há poder de vida e de morte. Quando repreender, repreende em amor. Deixe claro porque você está repreendendo. Não faça de forma desequilibrada. Diga por quê. Se vai tirar alguma coisa, se vai dar castigo, torne cônscio por que você está fazendo aquilo. Por que desobedeceu? Porque foi avisado e não cumpriu. Então vem a punição. Agora, quando disser que vai fazer, faça. Senão você vai ficar sem moral nenhuma. Papai diz, não faz não. Faz não. Porque a paciência que não se esgota se transforma em imbecilidade. A paciência que não se esgota se transforma em imbecilidade. Menino, faço não, menino. E a casa, menino, faço não, menino. Menino, faço não, menino. Ô menino, irmão, dá não, dá uma gastura aí, meu irmão. Dá não. E às vezes a gente vê por aí, a gente vê. Olha, solto na buraqueira, irmão. Dá não. Eu falo 2 vezes, na terceira o tom de voz já aumenta. Não aguento não, me dá uma agonia. Me dá uma agonia. Eu e você precisamos tomar cuidado com o poder das nossas palavras. Precisamos transmitir paz, o nosso carinho por meio de gestos, por meio de palavras. Precisamos transmitir também o nosso amor, o nosso respeito, sim. A relação é respeitosa, de pai para filho, de filho para pai. A promessa de Deus é que o coração dos pais estejam convertido ao coração dos filhos, e o coração dos filhos convertido ao coração dos pais. Essa é a obra de Deus na minha e na sua casa. Grave memórias nela. Princesa, papai te ama. Está ficando uma moça linda. Você é uma princesa de Deus. Profetize bênção sobre ela, sobre ele. Em nome de Jesus. Não deixe de dizer, papai, tenho orgulho de você. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Você se parece cada vez mais com seu pai. Você se parece cada vez mais com sua mãe. A palavra nos adverte, enquanto pais exercemos autoridade sobre a vida dos nossos filhos. E se não tivermos cuidado com as palavras que proferimos, temos o poder de desmotivar, desanimar. Por isso precisamos tomar todo cuidado. Paulo adverte sobre isso, Colossenses 3, verso 21. Colossenses capítulo 3, verso 21. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Nunca me esqueço. A pessoa chegou na formatura lá de medicina. E o pai e a mãe fez questão de ir para a formatura de medicina com uma placa bem grande. Diga qual era a frase. Não fez mais. Precisava não, irmão. Pelo amor de Deus. Precisa uma coisa dessa, irmão? Precisa? Ô irmão, quando ele tirar um 10, um 7,5, um 8. Legal, meu filho. Que bênção. Estudar mais. Sempre abençoar. Quase 10 anos de estudo. Chega no final, está lá, 2 metros de comprimento. Não fez mais que a sua obrigação. Faço não, irmão. Quem não precisa de reconhecimento? Quem não precisa de reconhecimento? Quem não precisa de estímulo? Quem não precisa de uma palavra de ânimo? Todos nós precisamos. 4º conselho, pai. Promova encontros familiares. Precisamos criar o hábito de estar sempre em família. E fazer com que esses momentos sejam sempre especiais e agradáveis. Eu tenho essa regra. Tem viagens que só sou eu e Carla. Porque o bem-estar da minha família depende, depois da presença de Deus no lar, do relacionamento estruturado meu com minha esposa. Então, é regra pra gente. Tem momento que só sou eu e ela. Tem momento que é a família toda. Hoje eles estavam falando isso.
Quando é que vai chegar o dia que a gente vai para o hotel? Porque a gente sempre vai. Cria memórias. Diga, a gente vai, em janeiro a gente vai, em nome de Jesus. A gente está precisando viajar. Para descansar. Pai, promova encontros particulares. Trate individualmente com seus filhos. Vá na McDonald's só com ele. E vá em algum momento só com ela. Marque presença. Marque presença. Não deixe uma lacuna para que um louco, um desvairado, um insensato venha influenciar os seus filhos. Como é que termina Provérbios 1:33? Quem me ouvir viverá em e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. O que é mais poderoso num contexto tão desvairado que a gente vive, de inversão de valores, de bagunça? É simples. É ter uma família firmada na rocha, que é Cristo Jesus. É você dar testemunho em primeiro lugar. Não é no ministério que você serve aqui não, querido. É não. O primeiro lugar que você tem que mostrar que é bênção é na sua casa. Sabe qual é a principal prova para mim ao subir esse púlpito para pregar? É aqueles que me conhecem dentro de casa. Poder sentar e me ouvir pregar. E eu quero concluir. Cuide da sua família, pai. Cuide do seu casamento, do seu cônjuge, dos seus filhos. Não deixe em hipótese alguma o diálogo, o respeito, o carinho, a atenção, a atração, o amor desaparecer, sumir da sua família e do seu casamento. Quantos que infelizmente estão vivendo aos trancos e barrancos, mera aparência. E via de regra, quando tomamos conhecimento, quando decidem compartilhar a luta, o problema e pedir ajuda, é porque a situação já se encontra crítica. Só que uma crise numa família, num casamento, nunca se instaura da noite para o dia. Não é de repente. Na verdade, são problemas e situações que se estabelecem e que, diante dos quais a família muitas vezes não se posiciona de maneira firme para tratar as pendências, as dificuldades. Invista todo o tempo necessário. Precisamos ter tempo para a família como um todo. Mas precisamos ter um tempo de qualidade para o cônjuge, os dois, marido e mulher. A estabilidade da sua família depende em muito da sua relação, meu irmão, com a sua mulher. Mais do que nunca, nós precisamos cuidar da nossa família. Mais do que nunca, todo santo dia, precisamos buscar sabedoria em Deus, para preservá-la na presença dEle. Todos os dias, precisamos nos humilhar diante do Eterno, pedindo a Ele a bênção dEle sobre o nosso lar e sobre a nossa descendência. Para nós, tudo que diz respeito à família tem como autoridade máxima o Senhor e a sua palavra. Por isso, para falar sobre esse cuidado tão indispensável que precisamos ter em nossa família, a gente só pode ter uma fonte: a palavra de Deus. Não pode haver uma relação familiar adequada entre os membros de uma família sem que haja normas e princípios que regulem e orientem o tratamento mútuo dentro desse contexto familiar. Escute, irmão, pai, sacerdote, quando não existem normas e princípios dentro de uma família, não tenha dúvida, a sociedade para membros dessa família será também sem normas e sem princípios. Escute, pais indisciplinados e emocionalmente imaturos não podem ter uma família madura e disciplinada, porque os pais são por muito tempo o único modelo humano que os filhos podem ter. Meu irmão, sem adequada disciplina não pode haver ordem na nossa casa.
E sem ordem e disciplina na família, não podemos pensar em ordem e disciplina na sociedade. Eu ainda peguei um tempo no Colégio Batista que se tinha o maior respeito pelo professor. O maior respeito. Se ele dissesse saia da sala, era para sair, irmão. Saía mesmo. Hoje apanha na sala. O problema é lá no colégio? É não, irmão. É em casa. Vê como ele fala com o pai. Vê como ele fala com a mãe. Vê. Essa semana Samuel chorou. Eu dei um grito em casa, irmão. Segunda-feira, depois de domingo, sangue de Cristo. Cansado. E ele pega aquelas Nerf e atira para lá, atira para cá. Eu digo, vai bater no rosto de alguém. Samuel, para com esse negócio. Atira para lá, atira para cá. Pegou em quem? Na testa de Carla. Irmão. Um gasguito, né? Mas eu falei com a raiva. Tá vendo a desobediência? Começou a se tremer. Começou a chorar. Digo, obedeça. Porque a desobediência custa caro. Sabe o que era para fazer agora com você? Era para você levar 2 chineladas. Passe. E eu no corredor. Quem viu ele passar? Ele foi passando pela passe. Bate não. Deu um susto. Da próxima vez você vai levar uma cintura usada. Que é isso, pastor? Bota no prumo, irmão. Bota ou não bota? Tem gente escandalizada comigo. Mas eu prefiro o diálogo. Agora, se quiser testar a minha autoridade, ele que vai escolher. Porque se eu disser não faça e fizer, vai levar, irmão. Vai. Não é espancar. É porque a vara da correção afasta o atrevimento do coração da criança. Eu já vi crianças pequenas recentemente desrespeitando idosos. Com certeza desrespeitam os pais. Não tem como. E eu encerro. Abra sua Bíblia aí. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Preste atenção. Verso 1 e verso 2. Você achou? Você achou? Esta é a lei. Isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, como é que diz aí, irmãos? Vocês, seus filhos e seus temerão ao o seu Deus e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes, todos os dias da sua, para quê? Para que tenham vida. Olhe para mim para a gente encerrar. Moisés está falando, ensinando ao povo sobre a importância da família obedecer ao Senhor. O que é que esse texto está falando? Ele ensina quem deveria guardar e como deveria ser guardada a palavra. Quem e como. Moisés ensina quem deve guardar a palavra. Você, seus filhos e seus netos. Qual é a tua missão como pai? Qual é a tua missão como mãe? O legado tem que permanecer vivo. Temer ao Senhor. E não ache que trazer para a igreja apenas resolve, não. Porque o caráter tem que ser forjado. A igreja participa desse processo, mas o filho é teu. Andando pelo caminho, levantando, assentando, levando para a escola, assentando para almoçar, em todo tempo inculque a palavra. A palavra.
Então Moisés nos ensina quem deve guardar: vocês, seus filhos e seus netos. Ele está falando, igreja, sobre obediência coletiva. É toda uma família obedecendo a Deus. Porque a palavra de Deus é algo que tem que ser preservado dentro da família, dentro do lar. A palavra de Deus é o bem mais precioso que tem que ser passado de geração a geração. Que o maior legado em nossa casa seja a palavra de Deus. Não existe riqueza maior que possamos conservar. Não existe riqueza maior que um pai possa deixar para um filho, que uma geração mantenha viva para outra geração. Eu vou servir o Deus de meu pai. Eu serei um homem de Deus como meu pai. Eu serei uma mulher de Deus como a minha mãe. Porque lá fora não tem exemplo, irmão. Lá fora não tem exemplo. O exemplo tem que ser dentro da minha e da sua casa. E o texto diz mais: que a nossa família precisa obedecer aos decretos, às ordenanças do Senhor, ou seja, obedecer a palavra de Deus. E nos diz que devemos fazer isso como? Por todos os dias da tua vida. Você pode dizer amém? A sabedoria clama em alta voz. A sabedoria ergue a sua voz nas praças públicas. O Senhor está falando. Como é que você tem vivido? E a sabedoria encerra o seu discurso: quem me ouvir vai viver em segurança. Quem me ouvir, o tempo pode ser turbulento como for, mas estará tranquilo. Quem me temer, o que é que diz o Salmo 112? Salmo 112 diz que quem teme ao Senhor não temerá más notícias, porque o seu coração está firme, ele confia no Senhor. Tem exemplo dentro de casa? A palavra é pregada e ensinada com autenticidade, com exemplo. Seus filhos são do Senhor. E sobre a vida deles se cumprirá a bênção do Eterno. E essa bênção guarda a nossa saída, a nossa chegada. Pela frente, por trás, nos conduz, nos abençoa e nos protege. Põe a sua vida diante de Deus. Feche teus olhos. Apresente a sua vida e apresente a sua casa.